Fala galera, tudo bom com vocês? Como estão aí? Esse vídeo de hoje vai ser um recap aí do mês de outubro. Eu fiz no mês de setembro, achei bacana, gostei de ter feito. É bom a gente rever aí o mês, o que que deu certo, o que que deu errado. Eu tinha mudado algumas métricas aí em setembro que eu achava que não estava funcionando. Criei algumas novas regras, alguns parâmetros aí para eu adotar nesse mês, no mês passado de outubro. Então, vamos ver, né? O que que deu certo, o que que deu errado, o que que eu achei desse mês de outubro, como que foi o mês, e o que que a gente pode tirar de lição aí e melhorias para setembro, buscando aí a cada mês a gente ter resultados melhores. Beleza? Então vamos lá. Mês de outubro, eu tô aqui com o gráfico do Ibov aberto. Ó. A gente vê que, por ser mês de eleição, né? A gente teve muita volatilidade, pessoal. Olha aí como foi a movimentação do mês de outubro e como a gente teve dias muito, mas muito voláteis. Dias com movimentações bem agressivas e até surpreendentes aí dentro do que a gente está acostumado no mercado. Eu tô com algumas anotações aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó. Eu tenho uma planilha que eu faço uns estudos e o que que eu identifiquei nesse mês de outubro, tá? Se a gente pegar aí os dias todos aí de outubro que a gente teve. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Se a gente pegar aí o mês de outubro e pegar a variação diária aí do índice futuro, e aí eu nem estou falando do Ibov especificamente, eu peguei do índice futuro, que é o ativo que a gente opera aí dos futuros, a gente teve uma variação média de 2.800 pontos, isso em outubro, tá? Ou seja, o mercado, em média, durante todos os dias aí de outubro, da mínima até a máxima do dia, ele variou em média 2.800 pontos, o que é uma volatilidade bem alta, comparado com uma variação média de 2.300 pontos em setembro. Então a gente teve aí 500 pontos a mais de variação de um mês para o outro, tá, pessoal? Então isso daí mostra como que o mercado esteve mais volátil em outubro. Porque em setembro a gente vinha tendo aí entre máxima e mínima dos dias uma média de 2.300 pontos. Em outubro a gente teve 2.800 pontos. É claro que a gente está falando em média, então principalmente aí olhando aqui pelo próprio Ibov, a gente consegue ver que esses 2 dias aqui, ó, tanto esse primeiro dia aqui do mês de outubro, quanto esse daqui e esse daqui, ó, que foram os dias aí de, acredito, maior volatilidade, esses 4 aqui, ó, foram os dias aí principais que puxaram essa média aí para cima, desses 2.800 de variação média aqui. Então, mas isso mostra que esse mês de outubro foi um mês, não foi um mês fácil não, pessoal, foi um mês complicado, um mês que exigiu bastante aí da gente, um aumento significativo aí de 500 pontos na variação média diária. Então, é claro que isso daqui, pessoal, proporciona também a gente buscar e conseguir alvos mais longos, trades com maiores pontuações,
Mas não quer dizer que tenha sido fácil. Aumentou aqui a variação média, então consequentemente eu vou conseguir pegar mais pontos aí durante os dias aí nas minhas operações. Não necessariamente, tá? Foi um mês bem complicado, mas apesar disso eu consegui ter um resultado melhor do que setembro. Foi um mês bem difícil, bastante volatilidade. A gente teve dias aí bem complicados nesse mês de outubro. Mas mesmo assim eu vi uma evolução interessante no meu desempenho. Consegui um resultado melhor do que o de setembro. Fechei o mês positivo. E vou passar alguns insights para vocês aí de como que foi esse meu mês, tá? Então, apesar disso tudo, eu consegui ter sim um mês bom, um mês interessante, onde eu vi evolução. No mês de outubro, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu consegui um resultado melhor do que o de setembro, com uma mão menor. Por quê? Já imaginando essa volatilidade que a gente teve nesse mês de outubro, por ser mês de eleição e enfim, eu resolvi reduzir um pouco a minha mão. Então eu operei com menos contratos nesse mês de outubro. Então eu operei com menos contratos e tive resultado melhor. O que significa, pessoal, que não é porque você opera aí com 50, 30, 15, 20, 10 contratos que você vai ter um resultado superior. Não é o número de contratos que faz você ter um resultado melhor ou pior, tá? Por isso que antes da gente ir aumentando, né, os contratos que a gente opera, a gente tem que fazer isso com muita meritocracia e com muito pé no chão, pessoal. Porque não adianta eu falar, eu tenho um capital de, sei lá, 200 mil, então vou operar aí 30 contratos de mini índice, 50 contratos. Cara, se você não está preparado para isso, não adianta. Vai quebrar. Por quê? É aqui, ó. A gente tem que estar com a mentalidade preparada para aumentar gradativamente o número de contratos e ir operando com a mão mais pesada. E sentindo como que a gente vai se comportar, como que a gente vai reagir à medida que a gente vai aumentando o número de contratos. Eu resolvi diminuir o meu número de contratos nesse mês de outubro, já imaginando que esse mês seria um mês difícil, por conta de todas as incertezas aí que a gente tinha no cenário, tanto aqui, né, no Brasil com as eleições, tanto lá fora, um cenário mais conturbado. A gente vinha de um mês de setembro difícil, que também foi um mês bem difícil. Olha como que setembro foi um mês bem mais travado. Aqui em outubro a gente conseguiu ver movimentações mais direcionais, apesar de não ter sido fácil. Mas a gente vinha de um mês também complicado de setembro, onde o mercado estava muito mais travado. Então, eu senti essa dificuldade em setembro e mapeando todos esses cenários aí, eu resolvi diminuir um pouco a minha mão em outubro e consegui ter um resultado até melhor, mesmo com a mão menor. Então, o que mostra pra gente aí que não é o número de contratos que você opera que vai definir se você vai ter um resultado positivo, negativo, melhor ou pior. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para algumas coisas que eu anotei aqui referentes a esse mês aí de outubro, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Eu operei 17 dias desse mês de outubro. Então foram 17 dias operados. A gente teve... eu acho que teve feriado também no meio, né? Foram 19 dias, em outubro. 19 candles aqui, a gente consegue ver na caixinha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Não, foram 20. Então foram 20 dias aí, ó, intervalo ali, ó, 20 dias.
sendo que eu operei 17, ou seja, 3 dias desses eu não fiz nenhuma operação, porque eu não identifiquei nada e achei que o mercado não estava propício e encaixado com o meu operacional. O que, de certa forma, é interessante a gente ver isso, porque em setembro eu acho que praticamente teve um dia só que eu não operei. Então, a gente vai criando maturidade com o tempo e vai vendo que a gente não precisa operar todos os dias. Quando não tem nada a se fazer, a gente não faz nada. Simples. Eu sei que é difícil porque a gente está na frente da tela aí, quer operar o tempo todo, enfim, mas a gente tem que ter essa maturidade. Beleza? Então foram 17 dias operados aí. Eu fiz um total de 25 operações nesse mês. Deixa eu ir anotando aqui, né? Então foram 17 dias operados, 25 operações no mês, uma redução significativa aí do que eu tive em setembro, que foram mais de 40, se não me engano. E a minha taxa de acerto, meu percentual de acerto ficou maior do que setembro. Então eu consegui acertar, consegui acertar mais os trades que eu estava fazendo. Então, a minha média de operações, para vocês terem uma ideia, média de operações dia foi de uma operação por dia, em média. Então, bem em linha com o que eu venho procurando, que é operar menos e com maior qualidade. Durante o mês, eu vi que o meu pior dia, maior loss, foi o dia 6/10, que foi o dia que eu fiz 4 operações. Então, isso mostra que isso mostra que o dia que eu tive o pior desempenho foi o dia que eu fiz mais operações. E identificando isso, pessoal, o que eu fiz durante o mês de outubro, eu fui e falei assim, não, então eu vou limitar as minhas operações ao máximo de 3 operações por dia. Beleza? Então eu coloquei isso daí como meta. E do dia que eu coloquei isso como meta, eu consegui cumprir. Eu não fiz nenhum dia mais, tirando esse dia 6/10, que eu ainda não tinha criado essa regrinha, eu não fiz mais do que 3 operações por dia. Ficou em média uma operação por dia. Só que o dia 6/10 foram 4 operações e coincidentemente foi o meu maior loss do mês. Foi um loss dentro do gerenciamento, abaixo do que eu me proponho a perder no dia. Beleza? Só que já mostra que os dias que estão complicados e a gente fica tentando operar não dá. Viu que não está encaixado ali, fez uma operação, tomou stop, fez a segunda operação, tomou stop, não está encaixando, para. Não adianta ficar batendo cabeça com o mercado. E percebendo isso, eu criei essa regra aí que eu estou seguindo já. E venho conseguindo aí seguir à risca essa regrinha, tá? Que mais que eu tinha notado aqui? A minha média de gain nesse mês de... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu colocar uma tela branca aqui, que aí vai ficar mais fácil, né, de eu escrever. Então vamos lá. A minha média de gain nas minhas operações de outubro eu tive um resultado 25% maior do que quando tive loss.
Beleza? Então, quando eu tive gain no mês de outubro, foi 24% maior do que os dias que eu tive loss. Ou seja, fica equilibrado, porque quando eu ganho 25% a mais do que quando eu perco. Então, no fim, mesmo que eu tome ali 2 stops seguidos, ou perca num dia, ou 2, um dia de gain meu já consegue superar vários stops. Beleza? Nesse mês de outubro, pessoal, eu operei somente índice futuro, não operei dólar. Muito por conta do que eu já vinha comentando com vocês, que eu estava querendo focar mais em um ativo só, eu estou acompanhando mais de perto o índice, estou tendo um desempenho melhor nele. O dólar nos últimos meses, nas últimas semanas, né, desde o mês de julho, agosto, se não me engano, vem muito chatinho. Não tô falando que não dá pra... Tem gente que tem desempenho muito melhor no dólar, tá, pessoal? Só opera dólar, então, assim... Mas eu tô focado no índice. Acompanho o dólar, vejo várias operações, estudo o dólar todo dia. Mas eu só operei índice nesse mês de outubro, ok? Então, foquei mais aí no índice nesse mês. Aí, o que mais que eu tive? Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver. A minha média de gain em pontos, tá? No WinFoot foi de 464 pontos por operação. Beleza? Enquanto a minha média de loss no WinFoot foi igual a... Foi igual a 232 pontos por operação. Ou seja, pessoal, quando os trades que eu ganhei em média 400, eu fiz em média 400 e... Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz em média 464 pontos para uma média de loss de 232, ou seja, o meu risco-retorno aqui, ele tá bem favorável, né? Risco, retorno, ok. Então isso mostra que quando eu estou pegando operações, as minhas operações vencedoras, eu estou conseguindo carregar e buscar 460 pontos, e quando eu estopo pequeno, 232. Isso aí mostra que o meu risco-retorno ele está dentro aí de um nível assim. É óbvio que assim, eu estou estudando para melhorar cada vez mais aí o meu risco-retorno, mas mostra que em média aqui, ó, eu tenho 2 para 1, exatamente, né? 232, 464, ó, nem tinha reparado isso, mas exatamente 2 para 1. Então, exatamente 2 para 1. Beleza? Então, o que é o que a gente tem que buscar, né? É óbvio que se a gente conseguir um 3 para 1, 4 para 1, enfim, isso daí vai ajudando bastante, mas é uma evolução, né, pessoal? Então, esse mês de outubro foi um mês difícil, não só porque a gente teve uma volatilidade maior, igual eu comentei no início do vídeo aí, não quer dizer que foi um mês fácil, não, foi um mês bem difícil, inclusive. Pelo menos para mim, dentro do meu operacional, um mês bem complicado. Então isso mostra que o meu risco-retorno está ok, melhorei bastante aí com relação ao mês de setembro. A minha taxa de acerto melhorou. Eu não tive nenhum dia, isso daí é outro ponto positivo também que eu queria destacar, ó, nenhum dia de loss atingiu o limite do gerenciamento de risco. Beleza? Então, nos dias que eu tomei loss, nenhum dia eu deixei bater ali o meu limite de loss diário. Então isso daí também é importante, a gente
destacar porque mostra que eu venho conseguindo ter uma certa disciplina, o que é importante. Em alguns meses anteriores aí eu deixava bater o limite de loss ali, até passar um pouquinho, tentava mais operações e às vezes entrava naquele looping de ficar tentando recuperar o dia. Enfim, isso daí não aconteceu comigo no mês de outubro. Beleza, pessoal? Então, as últimas semanas desse mês de outubro para mim foram as melhores. A terceira semana foi a pior. E o meu pior dia eu falei aqui, né? Foi o dia 6/10. E o meu melhor dia, os meus melhores dias, que foi praticamente eu ganhei praticamente a mesma coisa nos 2 dias, foram os dias 4 do melhores dias. Maiores gains. Foram os dias 4/10 e 31/10. Foi isso mesmo. Então, coincidentemente, acho que foi o primeiro e o último dia do mês, né? Foram os dias aí que eu tive melhor desempenho. Beleza? Foram esses diazinhos aí. E aí eu vou comentar tanto o dia 6 quanto o dia 4 e o dia 31 pra gente ver o que teve de bom e de ruim nesses dias, ok? Então, basicamente, esse foi o resumo aí do meu mês de outubro. Deixa eu colocar aqui, né? Resumo de outubro. Esse foi o meu resumo de outubro aí. Vou deixar printado isso daí no vídeo pra... eu tenho isso anotado também, eu sempre faço isso, tá, pessoal? Então eu deixo isso daí anotado pra eu ver depois e ir fazendo um comparativo, né, com o mês anterior. Por exemplo, setembro eu vi que eu fiz mais ou menos 40 operações, reduzi para 25, diminuí a mão, consegui um resultado melhor, diminuí a média de operações por dia, ou seja, operando menos, mas com maior qualidade, atingi um risco-retorno no mês bem favorável, 2/1 pelo menos, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que buscar. Então, se a gente conseguir melhorar isso, melhor ainda. Então, seria aí um risco-retorno interessante, 2/1, porque se eu perder 2 dias, com um dia eu consigo segurar 2 dias de perda, né? Então, à medida que eu vou aumentando o meu percentual de acerto das operações, a conta vai fechando e isso vai equilibrando. Então, se eu conseguir melhorar e chegar a um nível bem relevante aí na minha taxa de acerto das operações, com esse risco-retorno de 2/1, eu consigo ser muito lucrativo. Então, essa que é a busca constante que a gente deve ter. Beleza, pessoal? Então, vou tentar manter isso daí para novembro. Já tem algumas outras coisas que eu tô pensando, né? E aí, pessoal, assim, é na base do teste, tentativa e erro. É assim que a gente evolui. Não tem jeito. Tem que ir testando, validando o operacional todo dia, disciplina todo dia. É muito complicado, pessoal. É muito difícil, tá? Só quem tá aí no day trade todo dia que sabe o que eu tô falando. Porque não é fácil, cara, não é fácil. É muito difícil. A gente ter alto desempenho todos os dias é complicado. E essa que é a busca aí que a gente vem tendo aí mês a mês para evoluir e melhorar. Graças a Deus eu consegui fazer muita coisa que eu me propus a fazer. É óbvio que eu poderia ter desempenhado muito melhor, mas consegui ter um desempenho razoável e fazer o que eu me propus em vários dias de outubro. Então, a batalha foi essa, beleza? Outro ponto. A minha pior sequência... Deixa eu aumentar essa letra aqui. Pior sequência no mês. Foram 2 dias.
de loss. Ou seja, foi a minha pior sequência aí nesse mês. Foi 2 dias seguidos de loss. E a melhor sequência foram 3 dias de gain. Eu já tive sequências muito melhores, tá, pessoal? Mas isso mostra como que esse mês de outubro foi complicado, tá? Então, assim, 2 dias aí de loss. E a minha melhor sequência... Eu já tive aí, acho que... mais de 10 ou mais dias seguidos aí de gain. Que eu consegui... acho que foi meu máximo, se não me engano. Mas isso mostra como que esse mês de outubro foi complicado, tá? E uma das minhas metas para novembro é inclusive melhorar isso, tá? Eu consegui ter sequências de loss, de gain maiores e, consequentemente, elevar o meu percentual de acerto aí nas operações. Essa é uma das minhas metas para novembro. Beleza? Porque outubro foi um mês difícil. Eu conseguia 3 dias ali de gain, aí vinha um dia de loss. Aí depois eu fazia mais 3 dias, vinha mais 2 de loss. Aí eu fazia mais 2 dias, vinha 1 de loss. Mas claro, os dias de loss, pessoal, vários desses dias aí foram loss muito... alguns próximos do zero, uns muito abaixo do GR, então isso daí dá uma equilibrada, muito por conta dessa situação aqui do risco-retorno, da média de gain e loss, um percentual aí mais relevante aí nos gains, né? Então, isso tudo aí ajuda. Mas foi um mês complicado, porque normalmente eu consigo ter sequências melhores do que isso aqui, ó. 3 dias. Foi o máximo que eu consegui esse mês. Então, isso daí mostra que foi um mês punk. Não foi fácil, não. Nesses 2 dias aqui, ó, que foram os meus melhores resultados, foram dias aí de movimentações, a gente vai comentar, e eu consegui pegar 800 pontos, enfim. E aí, nesses dias, são dias que a gente consegue fazer resultado que segura a bronca nos dias difíceis e garante um resultado ali, às vezes, da semana, enfim. Isso daí é importante destacar também, tá? Então, esse foi o cenário aí desse mês de outubro. Desse meu mês aí de outubro, beleza? Então, esse foi o resuminho aí de como foi esse meu mês. E agora vamos passar aí esses dias que foram mais complicados, tanto o dia 6 quanto o dia 4 e o dia 31, beleza? Vou apagar aqui e vamos ver como que foram esses dias aí. Pegando pelo gráfico diário aqui, ó, a gente já consegue ver. Deixa eu ver aqui o dia 4, que foi 3... Foi esse dia aqui que foi o meu melhor? 4/10? Acho que foi. Deixa eu ver se foi esse dia mesmo, pessoal. Foi dia 4/10 e dia 31/10. Então, ó, nesse dia aqui e nesse dia aqui foram os dias... Esse dia aqui foi um dia, ó, com uma movimentação aí sensacional, né? 6.000 pontos aí de amplitude, só perdeu pro dia aí, logo após aí as eleições, ó, que foi 6.000 pontos aí, contando com o gap, mas esse segundo dia aqui do mês de outubro também foi sensacional. Então vamos lá ver o que a gente teve aí nesses dias. E aí a gente passa no dia 6 também, que foi um diazinho complicado. Aí, ó. 4 de outubro aqui. Vamos ver o que a gente teve aqui, ó. Mercado abrindo em gap de alta. Se não me engano, foi o dia que eu consegui pegar... surfar, eu acho que esse movimento aqui de queda, ó. Se não me engano. Foi exatamente isso. O que aconteceu? O mercado vinha de um movimento altista, pessoal, ó. Vinha de uma pernada de alta.
abriu em gap, fez uma correçãozinha. Eu até perdi esse primeiro movimento aqui de alta, ó, por conta do gap, estava aguardando uma correção um pouco mais profunda, ainda estava distante aí, ó, da 21, da 50, da 9. Então não senti muita confiança, bem no inicinho do pregão também. Então aguardei aí o mercado entregar uma correção mais próxima das médias aí, e não veio. E o mercado deu uma esticada, e aí depois o que ele fez? Perdeu forças aqui, né? E quando ele fez esse pullback aqui nas costas, ó, da 21 e entregou um movimento de queda, com as médias já amparando aí o movimento, ancorando o movimento aí, eu peguei uma vendinha nesse movimento aqui, ó, de queda. Eu consegui surfar aí 700 pontos. Mais de 700 pontos, acho que foram... Deixa eu ver quantos pontos que foram. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver... Dia 4... foram 750 pontos, mais ou menos. Tá bom? Que eu consegui pegar. Agora eu não estou recordando se foi nessa correção aqui ou nessa aqui. Nesse pré-rompimento aqui da 50. Pode ter sido. Eu peguei aqui em cima, talvez. Porque tiveram duas entradinhas interessantes aqui, ó. E a gente consegue ver que nesse dia, pessoal, o mercado foi bem direcional, entregou movimentos interessantes. Que são os dias que a gente busca ter bons desempenhos aí. Os dias que são mais travados, a gente tem que saber segurar a onda, identificar e conseguir controlar ali para não perder o controle e sair no gain, ou se sair no loss, próximo ali do 0 a 0, ou não operar, enfim. Mas nesse dia aqui, ó, tanto nessa pernada de alta aqui, quanto nesse movimento todo de queda que o mercado entregou, o mercado deu várias oportunidades de entrada. Ó, a gente teve uma entradinha que tudo aí em movimentos amparados aí pelas médias. Aqui também, ó, a gente teve uma bandeirinha logo no início do dia que foi rompida e entregou um belo movimento aí de alta. Aqui a gente teve uma correçãozinha também que entregou alguns pontinhos. Aqui a gente teve um movimento de queda, aqui também. Depois o mercado lateralizou, ó, e entregou mais uma queda aí, ó, perdendo essa mínima aqui, entregou mais um movimento. Aqui também, ó. Então foi um dia aí que foi um dia bacana aí. Que o mercado deu várias oportunidades e eu consegui pegar aí na venda em uma dessas duas entradas aqui 750 pontos mais ou menos. O mercado estava vindo de um dia, ó, que foi um dia bem atípico, digamos. O mercado abriu aí num gap de 3.200 pontos, que foi o primeiro dia aí do mês de outubro, e continuou subindo. Ninguém imaginava que o mercado fosse... E esse dia foi um dos dias, inclusive, que eu não consegui de cara pegar aí um movimento, porque, cara, é difícil. A gente fica, querendo ou não, a gente fala, eu até postei falando sobre viés e tudo, mas é muito complicado, pessoal. Porque você vê o mercado abrindo um gap de mais de 3.000 pontos. Se achar que ele ainda vai subir mais... Ó, ele abriu aqui. Se achar que ele ainda vai subir mais 3.000 pontos se fechar aí em alta... Pô, é complicado. Então, querendo ou não, a gente fica com receio de entrar. Por mais que, ele corrigiu aqui para média de 9, 21. Mas a gente fica meio enviesado, imaginando que o mercado está esticado. Você vai olhar o Intra 60 ou o Intra 15, você vê ele muito longe das médias. Então, isso aí te deixa meio receoso de entrar. Então, pessoal, você fica com receio de entrar, beleza? Mas, claro, a gente tem que ir trabalhando para minimizar esses viés, enfim, essas situações. Beleza? Então, dia 4 foi um diazinho aí muito bom. O dia 6, ó. Esse diazinho aqui foi o diazinho complicado. E aí, ó, só olhando o gráfico a gente já vê, né? Que diazinho triste.
Dia que o mercado não respeitou nada. Olha aí, totalmente encaixotado. Ficou travado aí, ó. Apesar de ter tido uma amplitude aí bem razoável, mas, pô, olha quanto pavio, pessoal. Olha quantas falhas de movimento. Qualquer entrada que você pega aqui, colocando um stop aí razoável, você vê que não dá, né? É difícil. E esse dia aqui eu tentei 4 operações. Então foi um dia complicado, que o mercado não estava respeitando. E aí, ó, quando a gente vê aqui... E é isso que eu falo, pessoal. Às vezes a gente toma um... Por isso que eu coloquei essa regra de 3 operações por dia. Se eu fiz 2 operações ali, já não deu... nem as 2 foram estopadas. Se bobear, eu não vou nem tentar mais, porque não vale a pena você ficar batendo cabeça no mercado. É complicado. E aí, ó, a gente acaba negligenciando algumas coisas. Com certeza, eu fiquei tentando operar aí, bater compra e venda em regiões aí, com as médias totalmente emboladas aqui no meio, ó, VWAP. O mercado não respeita, pessoal. Ah, tem uma barrazinha aqui de força. Pô, mas olha como que estão as médias. A 21 caindo, a 50 por cima, a 9 cruzando. Uma região aqui com várias falhas aí. Contra uma barra gigante aqui de venda, ó. Uma pancada. Olha essa pancada aqui pra cima também. Depois devolve tudo. Então, assim, muito pavio. Olha como esse dia 6 foi um dia brigado. Para fazer 4 operações aqui, não cabe. Então é isso que a gente tem que ir tendo em mente. E é uma coisa que eu trabalho também comigo mesmo, que é o difícil do day trade, da gente ter um bom desempenho, é a gente conseguir ver essas situações de forma racional e falar assim, cara, não vou ficar operando aqui dentro. Depois de 1, 2 stops eu já podia ter parado. Por que eu fui caçar mais 2 operações achando que ia conseguir pegar alguma coisa? Depois que a gente vê o gráfico parado assim, a gente consegue falar, pô, mas se eu tivesse pegado uma comprinha aqui nesse 1, 2, 3 de compra, ó, eu teria conseguido pegar um movimento bacana aqui embaixo também, ó, em cima dessas 50. Mas vai operar isso aqui enquanto o pregão tá rolando. Contra uma barra de venda dessa aqui com um volume, ó, gigante. Aí você vai falar, ah, não, o mercado já vinha todo enroscado. Você vai falar assim, ah, não, agora eu vou pegar uma compra aqui. Contra essas médias todas emboladas aqui, ou então aqui, ó. Olha quanto pavio, quanta briga. Aí você fala, ah, vou pegar uma compra aqui que ele vai me pagar 1000 pontos. Poxa, é difícil. O mercado vinha de 2 dias aí muito esticados, que ele tinha entregado um gap monstruoso no primeiro dia do mês, que foi dia 3. Dia 4 foi um dia que ele fez uma correção, mas muito pequena. Então, todo mundo naquela expectativa que o mercado fosse corrigir. O mercado queria corrigir, mas não corrigia. E aí ficou essa zona aqui, né? Nesse dia 6. Então, são dias que depois que passa, e aí a gente vê, a gente fala assim, pô, cara, eu não devia nem ter operado nesse dia aqui. Mas na hora que a gente tá ali no dia a dia... E aí você toma o primeiro stop, aí você fala, não, vou recuperar. Aí você toma o segundo stop, aí você fala, pô, vou conseguir recuperar esse stop. Deixa eu ver. Aí você fala, não, vou conseguir. Ó, nesse dia, pra vocês terem ideia, eu fiz 4 operações. 2 no 0 a 0. Teve uma que foi 0 a 0, outra foi 40 pontos de stop, praticamente no 0 a 0. E depois eu tomei 2 stops. E aí esses não consegui nem me proteger. Já foi direto pro stop. Porque quando o trade pelo menos anda a seu favor, e é uma das coisas que eu tenho tentado pegar o timing certinho, porque se o trade pelo menos ele te dá um fôlego, um alívio, você consegue em algum momento se proteger, que seja no 0 a 0. O problema é quando você entra numa situação como essa aqui, ó, que o mercado está totalmente errático, e aí ele não te dá tempo nem de se proteger. Ele não te dá tempo nem de você mover seu stop para o 0 e fica brigado e já vai lá e te estopa. Isso que é complicado.
Porque quando você tem a oportunidade de se proteger e o trade evoluiu ali, que seja 300, 200 pontos a seu favor, andou ali o tamanho do seu stop, você joga pro 0 a 0 ou faz uma parcial, isso já te alivia. Agora o problema é quando o mercado tá embaçado e você não consegue nem fazer esse tipo de movimento, entendeu? Então esse que é o negócio. Então, pessoal, esse dia aqui, ó, olhando agora assim, a gente vê e fala, pô, cara, pra que você operou aqui dentro? Mas é difícil, a gente tem que ir filtrando cada vez mais, estudando, entendendo o comportamento do gráfico, dos preços, para justamente a gente não cair nessas armadilhas e trabalhar aqui, ó, a cabeça, porque a gente tem que saber a hora de parar. Pô, eu já tinha... As minhas duas primeiras operações foi uma no 0 a 0 e uma com 40 pontos de stop. Se eu já tivesse a regra de 3 operações, no máximo, que essa regra eu criei no decorrer do mês. Se eu tivesse essa regra, muito provavelmente eu criei isso depois desse dia. Porque depois desse dia eu não fiz mais nenhum dia aí ultrapassando 3 operações. Teve um dia que foi o dia 18/10 que eu fiz 3 operações e fechei no gain. O restante dos dias todos eu fiz no máximo 2. E só o dia 6 eu fiz 4 operações. Então, muito provavelmente depois desse dia aí que eu tomei esses stops aí, foi o dia que eu falei assim, não dá, eu tenho que limitar aí esse número de operações para não acontecer isso, beleza? Mas trabalhar a cabeça também para conseguir ser o mais racional possível, identificar esses movimentos e conseguir ver que não era hora de fazer nada, beleza? Então, dia 6, diazinho complicado, diazinho chato. E agora, ó, vamos lá pro dia 31, foi um dia bom, diazinho bem bacana, que foi esse dia aqui, ó. E aí, qual foi a operação que eu peguei? Deixa eu ver aqui. Dia 31. 116, 415. Dia 31 foi uma venda. Eu perdi todo esse movimento de alta aqui, mas consegui catar uma vendinha aqui, ó. E aí, se não me engano, foi aqui. Depois que o mercado deu essa esticada forte, eu fiquei de fora. E aí é outra questão que a gente tem que trabalhar aí para... Aqui, ó. Aqui a gente teve a ativação de um pivôzinho com uma barra de força. Aqui, ó. Uma barra de força com o maior volume do dia até então. Eu até cogitei uma entrada aqui, mas hesitei. Isso é uma das coisas aí também que a gente tem que trabalhar para... porque a gente acaba perdendo aí algumas boas oportunidades aí, hesitando. Ó, fundos ascendentes, ativou um pivôzinho, tudo bem, tava contra as médias aqui, mas um cenário favorável aí para tentar aí uma movimentação de alta. Muita gente pegou muitos pontos aqui, cara, nesse movimento, sensacional. Só que eu fiquei de fora, né? E aí depois quando você perde as entradas aí você fica assim, vou entrar aqui em cima da 200. Não vou entrar, vou ver o app do dia anterior, 200. Querendo ou não, a probabilidade maior é que não dê certo, né? Você pegar uma entrada aqui. Ainda mais depois de um deslocamento já de sei lá quantos mil pontos. Da mínima aí até média de 200. Aí você fica hesitando. Fala, não, agora já esticou, já perdi. E vendo o preço subir. Mas é importante esses dias também, pessoal. Foi até uma das coisas que eu comentei. Porque a gente tem que saber lidar com essas situações, porque hesitei, não adianta eu ficar assim, não, agora vou entrar aqui de qualquer jeito, porque eu vou ter que pegar essa pernada aqui. Pô, se o mercado parasse aqui, e eu entrasse aqui e tomasse um stop aqui embaixo, eu já ia estar com o psicológico abalado, porque você perde a pernada principal aí, entra atrasado e ainda toma stop. Aí
já o psicológico já vai lá embaixo. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar para saber aguardar o momento certo. Eu não vou entrar enquanto o mercado está aqui nesse movimento esticado. Pô, você vai entrar nesse candle aqui, nesse aqui, depois que o mercado já puxou aí, sei lá, 4.000 pontos, da mínima aí até aqui. Eu não entro. Segura a bronca, segura a onda, perdeu a oportunidade, perdeu, aguarda. Se o mercado deixar uma situação favorável, tenta alguma coisa. E aí eu fiquei aguardando uma correção para a média de 21. Só que quando ele veio fazer essa correção, olha que correção feia, pessoal. E aí aqui, ó, a gente consegue ver... Deixa eu ver o volume aqui, ó. Olha esse volume aqui nesse movimento de correção. Volumaço, ó. Já demonstrando aí que o mercado estava perdendo fôlego. E aí depois, quando ele deixou esse candle aqui, ó, aí eu falei assim, cara, esse mercado vai entregar um movimento de queda e vai vir fazer uma correção mais profunda aí dessa esticada que ele deu. E talvez, quem sabe, meio que uma volta em V, né? Não foi bem uma volta em V, mas enfim. E aí eu esperei ele fazer o quê? Formou essa congestãozinha aqui, ó, tipo um triângulozinho aqui, ó, apoiado já pelas médias, as médias já estavam alinhadas para queda. Tudo bem que eu tinha uma 200 aqui, mas eu poderia trabalhar ela como alvo, que foi o que eu fiz. Peguei uma entradinha aqui, perdendo essa mínima, e buscando o alvo aqui embaixo. Deu mais ou menos aí... Deixa eu ver aqui... eu sei que eu peguei quase 800 pontos aí nesse trade. Eu saí um pouco mais abaixo aqui dessa VWAP com 50 e 200, que inclusive eu tinha deixado meu alvo mais para baixo por conta de retração. E como eu saí de frente da tela nessa hora aí, que foi mais ou menos perto da hora do almoço, deixei o trade rolando, já estava protegido. E aí se a gente pegar uma retração aqui, ó, eu tinha deixado aqui, ó, perto dos 50%, então daria quase 1.000 pontos. Só que quando eu voltei para a tela, que eu vi que o mercado estava brigando aqui nessa região, eu encerrei o trade aí com 780, 800 pontos mais ou menos. Um pouquinho antes dessa retração de 50%, beleza? Mais um tradezinho que evoluiu bem, e foi importante para eu ter a paciência nesse dia de saber lidar com essa questão de ter hesitado aí nesse movimento. É uma coisa que eu tenho tentado trabalhar bastante também, essa questão de, a gente não tem que achar nada, pessoal, é operar o que você está vendo no gráfico. O movimento aqui estava forte, ó, o movimento estava bacana. Então eu poderia ter filtrado lá pelo Intra 2 uma entradinha aí para tentar surfar esse movimento, que eu teria conseguido pegar muitos pontos. Mas aí a gente fica no achismo, porque eu acho que já subiu muito, eu acho que esticou. É óbvio que a gente tem que trabalhar com racionalidade. Aqui o ativo, o mercado está longe das médias, eu não vou entrar. Isso daí é óbvio. Se ele continuar subindo, o problema é dele. Deixa subir vai subir sem eu estar no trade. Agora, por aqui, ó, eu poderia ter entrado nesse trade. Mesmo tendo perdido aqui a entrada que eu tentei pegar no inicinho desse pivô aqui, poderia ter pegado nessa correçãozinha aqui, ó. Só que aí eu fiquei, não, mas acho que já deu uma esticada e 1.500 pontos, da mínima aqui até aqui já tinha puxado aí 2.000 pontos, aí você fica naquela, né? Só que você não tem que achar nada, tem que reagir ao que o gráfico mostra. E isso é uma das coisas difíceis da gente fazer. E é o que eu trabalho aí todos os dias, é complicado. Mas eu poderia, pelo Intra 2 teve uma entradinha bacana aqui, ó, nessa correçãozinha. Ancorada aí pela média de 21, e tinha espaço, ó, de quase 1.000 pontos até a média de 200, que fosse para realizar aqui na 200, ó. Se a gente pegar aqui os alvos desse pivôzinho aqui, ó, eu ainda tinha alvo aqui em cima, 161.8, então, não dá, né, para perder esses movimentos. Eu tive a paciência de conseguir aguardar o momento ideal, consegui pegar muitos pontos nesse dia. Foi o dia que entregou 2 movimentos aí bem direcionais, depois ainda deu mais uma puxada, ó. Então foi um dia aí que coroou
a gente com belos movimentos aí, mas venho trabalhando aí para não ficar de fora desses movimentos aí, que são movimentos sensacionais. Então, é isso. Esse aí foram os meus melhores dias aí do mês. Hoje é sexta-feira, o pregão tá rolando aí, ó, diazinho também complicado. Mas é isso, pessoal. Vamos focar agora em novembro, melhorar aí essa taxa de acerto das operações. Tô com mais algumas coisas aí para melhorar, que eu tô bolando aí para ter um desempenho melhor aí nesse mês de novembro e evoluindo sempre, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí, espero que vocês tenham tido um bom mês de outubro também, boas operações, e vamos junto aí em busca de evoluir cada vez mais e buscar aí bons resultados e melhores resultados a cada mês. Beleza? Então é isso, tamo junto, bom fim de semana aí a todos, bom sábado e vamos que vamos. Valeu, forte abraço.